Caríssimos irmãos, a liturgia desse 22º domingo do tempo comum nos convida a descobrir o que está por trás da loucura da cruz, e ao mesmo tempo nos diz que para chegar à vida verdadeira, essa vida que Deus nos oferece, o caminho é muito simples: a vivência do amor. Mas também o vasto, a vivência do amor e a doação da nossa vida. Viver o amor que vem de Deus e, consequentemente, fazer da nossa vida uma doação ao próximo. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, o profeta Jeremias. Jeremias exerceu seu ministério profético mais ou menos 650 anos antes de Cristo. E ele viveu numa época muito conturbada, numa época muito estável, numa época em que prevalecia a injustiça social, numa época em que se alastrava no meio dos outros, no meio dos habitantes, a infidelidade religiosa. Começaram a construir altares para outros deuses. Mas viveu também numa época em que os reis e os governantes não eram capazes de se manter neutros diante de grandes potências como o Egito e a Babilônia. Os reis, ao invés de conduzir o seu povo, começaram a fazer os seus conchavos políticos. Em época de eleição, a gente vivencia muito isso aqui no Brasil, e isso já acontecia 650 anos antes de Cristo. Então o profeta Jeremias está convencido que o povo está sendo infiel a Deus, ao colocar as suas seguranças, ao colocar as suas esperanças no poder do exército, ao colocar as suas seguranças nos conchavos políticos, nas mãos dos estrangeiros. E a postura do profeta é de profunda indignação com o rumo que o povo está tomando. Então o profeta vem anunciar que os estrangeiros vão dominar Jerusalém. Se não houver uma mudança de vida, se não houver uma mudança de mentalidade, uma mudança na conduta, dizia o profeta, nós vamos ser dominados. E essa profecia, ela não cai muito bem no meio do povo. Tanto é verdade que começam a acusar o profeta de ser o profeta que só anuncia desgraça, profeta da desgraça. A missão profética, meus irmãos, ela não é uma missão para passar mel na boca dos outros. O profeta não anuncia aquilo que lhe convém. Muito pelo contrário, o profeta anuncia aquilo que eu estou fazendo de errado para que eu possa mudar de vida. E era isso que o profeta Jeremias fazia. E aos poucos os seus amigos foram lhe dando as costas. Aos poucos os seus familiares foram o abandonando. Aos poucos as pessoas mais próximas do profeta Jeremias começou a dar as costas para ele também. Então o profeta sente a dor do abandono. O profeta sente na sua carne a solidão. Como se não bastasse, o profeta Jeremias também é acusado de traição, é preso, quase foi morto, ou seja, sofreu pelo anúncio da palavra. Mas ele não se deu por vencido, ele estava completamente apaixonado pela palavra de Deus, e sabia que não teria descanso nunca, se não proclamasse com fidelidade, se não proclamasse com amor. Só que muitas vezes a amargura que o profeta foi acumulando no seu coração se traduzia em palavras, se traduzia em queixas contra Deus. É o texto da primeira leitura de hoje, em que o profeta vem dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu não sabia como resistir a essa sedução. E ele se entrega totalmente nas mãos de Deus e dedica toda a sua vida a Deus, sem ganhar absolutamente nada. E agora, numa situação de abandono,
numa situação de insulto. As palavras do profeta viraram chacotas, diz a primeira leitura, na boca dos outros. Começaram a zombar do profeta. Então, lá no versículo 9 da nossa primeira leitura, ele decide: chega, não dá mais. O que é que ele diz lá no versículo 9? Não quero mais lembrar disso, nem falar em nome dele. Portanto, o profeta desanima. Mas será que o profeta consegue, depois de estar embriagado da palavra de Deus, será que ele consegue ficar calado? Ele mesmo responde: senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar no corpo todo, desfaleci sem força para suportar. Com isso, o autor da primeira leitura quer dizer que a palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é um fogo devorador que consome, que consumiu o coração do profeta, que não deixou o profeta fugir da sua responsabilidade, que não permitiu que ele se escondesse atrás de uma mágoa, atrás de um rancor cultivado no seu coração com relação a Deus, porque estava sendo totalmente desprezado pelos seus familiares. Resta para Jeremias uma coisa: continuar anunciando a palavra de Deus, na esperança de que ao longo da sua caminhada ele possa reencontrar esse amor que um dia ele o seduziu. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu não resisti às tuas seduções. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Há um bom tempo já nós estamos meditando a carta de São Paulo aos Romanos. O que é que Paulo vem dizer na carta aos Romanos? Na sua íntegra, totalmente. Primeiro, ele apresenta o projeto salvador que Deus tem para cada homem, para cada mulher. Diz o profeta, diz o apóstolo São Paulo que Deus quer salvar o homem a todo preço. Deus tem desejo que o homem se salve. Está nos planos de Deus a salvação do homem. E Paulo diz que essa salvação, ela chega até o coração de cada homem e de cada mulher, através de quem? Através de Jesus Cristo. Jesus pode nos garantir a salvação. Quer experimentar a salvação? Primeiro faça a opção por Jesus. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Só Cristo salva, diz São Paulo numa outra passagem. Então hoje Paulo já começa a nos mostrar quais são as exigências desse caminho de salvação. Agora já não é mais teoria, agora é a vida prática. Portanto, a bondade e o amor de Deus convidam o homem a dar uma resposta. E essa resposta Paulo vem convidar o homem também a dar. Lá no versículo 1 da nossa segunda leitura, Paulo diz o seguinte: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Meus irmãos, cristão é todo aquele que tem a coragem de se entregar completamente nas mãos de Deus. É aquele que a todo instante vive Deus. Hoje, no encerramento do encontro de casais, a coordenadora do encontro disse uma frase muito bonita. Quando eles estavam se apresentando, ela disse o seguinte: eu sou a fulana de fulana, mas antes de ser dele, eu sou de Deus. 37 anos juntos. Antes de ser do meu marido, eu sou de Deus. Antes de ser da minha esposa, eu sou de Deus. Essa é a marca do cristão. Nós somos de Deus. E se somos de Deus, nós não somos desse mundo. Nós pertencemos ao outro mundo. Os filhos de Deus pertencem ao céu. O céu é a nossa casa. Deus nos empresta alguns anos para que caminhemos nessa terra. E ao longo dessa nossa caminhada nessa terra, nós encontramos pessoas que nós vamos partilhar a vida para o resto da nossa existência aqui. O sacramento do matrimônio, quando eu divido a minha vida com o outro, mas sem tirar de foco
que é Deus que nos sustenta. Nós somos dele, pertencemos a ele, pertencemos ao céu. Nós não vivemos a partir da nossa experiência com ele, nós não vivemos de forma exterior, de uma forma muito formal, mas vivemos de algo que brota do nosso coração. Então faz todo sentido quando São Paulo diz que nós devemos oferecer a nossa vida a Deus. E quem oferece a sua vida a Deus não se conforma com esse mundo, diz São Paulo na segunda leitura. Não se conforma com essa enxurrada de informações que o mundo nos dá, não se conforma com os projetos de família que o mundo vem nos apresentar, não se conforma com as mudanças de lei favorecendo pequenos grupos que o mundo vem vomitar dentro das nossas casas. Cristão verdadeiro não se conforma com isso, porque sabe que é em Deus que está a nossa felicidade. Nós caminhamos para Deus, as coisas desse mundo vão ficar para trás, mas a minha experiência com Deus, a minha caminhada com Deus, é o que vai me garantir depois a vida eterna. Por isso, cristão não se conforma com esse mundo, diz São Paulo. Cristão que é cristão muda quando precisa mudar. Cristão que é cristão faz aquela faxina no seu coração quando a sujeira acumula demais. Cristão que é cristão sabe pedir perdão na hora certa. Cristão que é cristão perdoa. Cristão que é cristão não aponta o dedo na ferida dos outros simplesmente para machucar os outros. Cristão que é cristão cura a ferida dos outros. E fazendo essa caminhada de cristãos, São Paulo responde na segunda leitura: isso vai possibilitar o homem discernir o que de fato é vontade de Deus ou não na sua vida, quando nós configuramos a nossa vida a Jesus Cristo. E terminando a reflexão, o nosso Evangelho de hoje, capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Jesus ainda continua dando as instruções sobre o que de fato é o reino de Deus. E o destino, diz Jesus no Evangelho de hoje, passa pela cruz. Aos que fazem opção por Jesus Cristo, passa pela cruz. Cruz é sinônimo de sofrimento. E a própria Sagrada Escritura no Antigo Testamento vem dizer isso: é maldito quem carrega ou quem se deixa pregar no lenho de uma cruz. E o Filho de Deus passou por tudo isso, experimentou a dor, experimentou o sofrimento, mas meu Deus do céu, não precisava nada disso, era o Filho de Deus. Por que é que Deus permitiu que Jesus passasse por tudo isso? Certamente para dizer para cada um de nós, ao longo de todo o tempo, que nenhum de nós está fora desse projeto salvador de Deus. Foi por isso que Deus se fez homem, foi por isso que Deus se fez servo, foi por isso que Deus se fez escravo, foi por isso que foi pregado numa cruz. Com isso, Ele vem garantir que mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante da nossa enxurrada de pecados, o amor de Deus é maior e supera tudo isso. Portanto, nós estamos aptos a participar dessa salvação. Foi o sangue dele que nos tornou aptos a participar dessa salvação. Aí São Paulo, o Evangelho diz que Pedro ficou inconformado com essa situação e chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo, diz o Evangelho, dizendo o seguinte: Deus permita que isso não aconteça na nossa vida, que isso nunca te aconteça, diz Pedro para Jesus. E o que é que Pedro responde para Jesus? Vai para longe de mim, Satanás. Você é motivo de tropeço para mim? Você atrapalha a minha caminhada? E a gente pode se perguntar: mas que Jesus é esse que há 3 domingos atrás chamou Pedro e disse: você é pedra, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, eu vou te dar as chaves do reino do céu, você vai poder ligar e desligar na hora que você quiser. E hoje Jesus parece que perde a paciência com Pedro, diz para Pedro: vai para longe de mim, Você é motivo de tropeço. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens.
nós não podemos ser motivo de tropeço no anúncio da palavra de Deus. As nossas práticas, as nossas palavras, nosso comportamento não pode impedir que a mensagem de Jesus chegue no coração daqueles que precisam. O Evangelho que o mundo consegue ler hoje é o nosso testemunho de vida. Como é que nós damos testemunho desse amor de Deus? Será que Jesus ainda vai dizer para cada um de nós: você foi motivo de tropeço? Você impediu que o meu amor chegasse ao coração lá do seu marido? Você impediu que o meu amor chegasse no coração da sua esposa quando você não soube partilhar a vida? Quando, ao invés de sentar com a família para partilhar a vida, você preferiu ir para o bar beber, ou você preferiu assistir às novelas da Rede Globo? Espero que Jesus nunca fale isso para nós, porque o manual de vida nosso é a palavra dele. Se nós tivermos a coragem, se nós tivermos a ousadia de ler esse manual que se chama Sagrada Escritura, certamente o mundo não vai ditar as regras dentro da nossa casa. Certamente a educação dos nossos filhos não será dada por programas de televisão, será dada pela vida partilhada a 2, a 3, a 4. Por isso peçamos que Deus nos dê essa graça de carregar a nossa cruz todo dia. E nós sabemos que muitas vezes a nossa cruz é pesada, mas a certeza de que haverá ressurreição depois da sexta-feira da paixão, ela é a nossa garantia. A cruz passa, mas o amor de Deus na nossa vida não passa nunca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.